Fala, Galo! Estamos aí para o Fala Galo Flix. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinhetinha do Fala Galo Flix? Ó, tá vendo? A gente tá chique, hein, senhor? E hoje é ele, ó. O vice-presidente, aquele homem que joga com e sem a bola. Com e sem a bola. É o Nacho do Galo. Vamos fazer o seguinte? Então vamos lá. Vamos fazer um pouquinho dessa apresentação dele aqui de forma breve antes de chamá-lo. Veio para o Copinho com 15, lá no fórum. Acompanhou os passos do pai, do norte de Minas, mas gosta do bucólico uai. Não começa uma conversa, mas se começou, senta e espera que vai. Gosta de defender quem é sofrido, quem está perdendo, no leito. Até que um dia o rapaz já não tinha nada mais a perder. Só sobrou da vida dele um pássaro preto. Virou poema de Drummond. Vou colocar no processo, uai. É especialista em recuperação empresarial, não tendo como pagar, negocie parcela. A gente coloca o seu nome no sorteio. Não será à vista, mas com jeitinho, num condomínio, seu nome vai lá no meio. Mineiro do frango com quiabo e angu, do vinho que convida a prosa, mas que ele prefere que você comece, sente e espere. Arreda isso. Ama a vida e a família e o terno. É realizado e tem netos. Fez bodas de ouro. Vive o simples com harmonia. Não gosta de carro, mas ama o direito. Direito. Não tem vaidade, mas tem paciência e ciência. Vive o galo que ganha títulos e abate dívidas. Se o Fred paga ou não paga, eu não sei. Mas quando perguntado do tal pássaro preto e sobre defender o injustiçado, ele fez um breve relato. Tenho tudo que preciso, sou realizado, não faço discurso. Um dia, quando morrer, estará escrito. Disseram que morri. Rapaz, mas cabe recurso. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai acompanhar o Fala Galo Flix. É ele com o meu parceiro de sempre, Silas. Silas, e aí, tá vendo? Disseram que morri, mas cabe recurso. É isso, Betinho Poeta sempre com essas palavras bonitas. Mas o Procópio merece, de fato. Murilo Procópio é uma pessoa espetacular que eu passei a admirá-lo desde a primeira vez que a gente entrevistou. Então, todas as minhas reverências ao doutor Murilo Procópio, que é um cara que merece o respeito da massa. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Silas, quero que você faça aí já receba ele, por favor, e já faça os seus primeiros comentários para deixá-lo à vontade aí e falar um pouquinho desse time campeão brasileiro aí, né? Agora ele pode falar, que ele falou assim, Betinho, deixa eu falar um negócio com você, eu não vou conversar com você agora, não, que eu vou estar meio travado, mas deixa a gente ver se a gente ganha um negócio, que então hoje ele pode soltar muita coisa aí, Silas, você sabe. Dá um jeito aí, Silas. Nós vamos perguntar sem apertar muito, mas é aquele aperto, né, tranquilo, aquele aperto, aquele mais abraço atleticano do que aperto, porque eu acredito que todos os atleticanos tiraram um peso enorme das costas, e imagino que o doutor Murilo Procópio e toda a diretoria tenha esse peso ainda, um fardo ainda muito maior do que todos nós atleticanos, né? Como é que foi isso, doutor Murilo? Essa reta final, a tensão só aumentava, esse peso estava insuportável já, e depois, quando tirou, deve ter sido um alívio danado. Nossa Senhora. Gente, boa tarde, como que você diz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Realmente quis o destino que eu estivesse na vice-presidência do Atlético nesse momento histórico, né? De ganhar esse título, que quero dizer, desde o primeiro momento, isso foi acertado. Não somos nós que estamos lá hoje que ganhamos. Isso aí tem uma história. Passamos por 77, por 80, por 99, não é isso? E não conseguimos. Então, isso é dividido. Isso não é só nós, não são os outros que passaram também, porque o Atlético fica, nós passamos. Então, quero deixar bem claro que não temos nenhuma presunção de sermos os donos ou termos sido os artífices sozinhos de se ganhar esse título. Nós também colaboramos. Então, esses times de 77, 80, 99, naquele tempo não tinha VAR, né? Então, agora tem VAR. Então, a coisa ficou mais bem colocada. Por isso, se tivesse, seriam outros resultados.
mas foi realmente um momento de uma trava, né? Aquela coisa que não dá para explicar, né? E aí explodiu no dia daquela vitória, que muito nos emocionou, né? Diante do Bahia. Se for me perguntar para mim, o momento de maior emoção foi aquele jogo, né? E aonde que eu entendo que começou a consolidação foi com o jogo com o Corinthians. Então, estamos muito felizes. O Atlético está agora no momento de muita euforia e tal, mas nós sempre continuaremos aqui com os pés no chão, sem nenhuma aventura, como desde aquele dia que nós tomamos posse, no dia 4 de janeiro, o Sérgio e eu, né? O que nós prometemos, nós estamos cumprindo, que foi total transparência, entrega daquilo que nós podíamos fazer, que seria um título desse porte para o Atlético. Eu acho até que veio antes do tempo, mas já que veio, foi magnífico. Ano que vem tem mais. E parece que é algo sustentável. Vai lá, Silas, por favor. Antes do tempo, jamais, né? Doutor, eu queria, antes de fazer umas perguntas, queria que você explicasse, a gente citou um pouquinho isso eu faço isso como uma forma das pessoas conhecerem quem está sendo entrevistado de uma forma um pouco diferente de ficar só relatando o currículo, né? Então, assim, o seu currículo é vasto, seria uma biblioteca aqui, então não daria tempo, mas tentei sintetizar. E queria que você contasse para o Silas e para quem está nos acompanhando no Fala Galo, um pouco dessa história do pássaro preto, porque o Dr. José Murilo, para quem está acompanhando o Fala Galo Flix de hoje, é um especialista em recuperação de empresas que estão à beira da falência. Então, ele sabe renegociar não só essa alçada dele, tem direito civil, direito trabalhista, enfim. Mas essa história do pássaro preto virou poema e parou lá no Sérgio Chapelin, lá no Jornal Nacional. Conta essa história aí, como é que você fez o pássaro preto parar num processo, para o pessoal entender da onde surge essa maestria, essa capacidade de colocar um pássaro no processo? Não, isso foi o seguinte, o pássaro é um semovente. E na lei prevê que você pode dar em garantia a uma execução um bem. Você tem que dar um bem. E, nesse tempo, isso já deve ter quase 40 anos, entrou no meu escritório um cliente e dizendo o seguinte: doutor, eu não tenho mais nada. Era dentro de uma empresa de engenharia até. Mas não tem nada, mais nada. Não tem não. A única coisa que me sobrou foi minha mulher e um pássaro preto. Pois olha, né? Então, até que ainda tem alguma coisa. Vamos indicar a penhora esse pássaro preto, né? Era um valor, por exemplo, acho que é 50 mil ou 100 mil o valor da ação, e o valor de estimar o pássaro preto, cada um dá uma estima que você quiser. Eu dou uma estima no meu Simba, que é um cachorro que eu tenho, que de 100 mil. Eu estimar valor, eu não sei se alguém vai pagar. Mas não tinha nada demais. Então, eu falei, me dá as características desse pássaro. Aí ele falou, o pássaro preto tem goela solta, come na mão. E aí eu fui descrevendo, né? E terminei, falei assim, que gosta de cafuné. Então, aquilo ali, eu julguei no processo como normal, é um semovente legítimo. Indiquei a penhora. Então, era naquele tempo, nas 24 horas seguintes, a citação. Aí, quando eu estava na casa da minha avó, longe disso, passado já 3 meses, que o judiciário é demorado, né? Aí era o Sérgio Chapelin, que estava na Globo, naquele jornal da noite que tinha, por exemplo, em Belo Horizonte, devedor não tendo mais nada para entregar ao seu credor, oferece para garantia e penhora o seu único bem, um pássaro preto. Um pássaro preto que gosta de cair e tal, e terminou assim, e que gosta de cafuné. Boa noite. Então, aquilo ali é uma repercussão, e eu tive que sustentar no dia seguinte. Não, mas o valor da ação é tanto, doutor, mas o pássaro preto vale isso para mim. Então, eu só sei que o credor, que era um banco, sumiu com esse processo. Ninguém mais ouviu falar nele. E o meu cliente
porque você trouxe a Associação Protetora de Animais no meio, protesto contra, aí puseram uma foto do banco com um jeito segurando um passo preto, que o leilão ia ser feito no saguão do banco, quer dizer, fizeram uma desordem na casa aí, e que gerou até o Carlos Drummond de Andrade fez uma crônica a respeito disso, dizendo que quando ele morresse, quando o dono do banco, na época conhecido, morresse, certamente sobre a sua lápide de mármore, o Passo Preto ele ia lá e daria uma cusparada. Então ficou isso aí. Então foi bom, foi um momento que aconteceu e nada foi feito para a promoção pessoal, mas sim, foi por acaso e eu não sabia que era essa repercussão. Isso já tem 40 anos, né? E aí é a minha vida profissional, passei um tempo como juiz do TRE, mas não era ali não era o meu lugar. Também dei aula, fui presidente da Associação dos Advogados, por 12 anos, conselheiro federal da Ordem dos Advogados, representando Minas Gerais. E são momentos, né, que a gente foi passando. E examinador de concurso para juiz e tal, participando de banca. Mas isso aí ficou, né? E eu agora entendi que no Atlético seria um momento, como uma ação social, né? Ir para ali sem ter... ajudar. Quer dizer, eu gosto tanto do Atlético, sou sócio do Atlético, está aqui minha carteirinha, ó, desde 1955, né? Sou sócio do Atlético, e meu pai é sócio do Atlético, era sócio do Atlético, ele morreu desde 1948, né? Então a gente tem uma história ali dentro. Meu pai foi um advogado que em Brasília conseguiu reverter a desapropriação do campo do estádio Antônio Carlos e voltar aquilo numa ação de retrocesso, voltar para o Atlético e que ensejou a possibilidade de fazer o shopping. Papai também atuou em Brasília de forma totalmente desprendida, não cobrou absolutamente nada do Galo. Entendeu? Então eu falei assim, olha, eu gosto tanto do Atlético que é uma hora de eu dar a minha participação. Aí eu fui convidado, fizemos um grupo, eu falei, só se for dentro de uma unidade, que eu não quero participar de um grupo político, não temos isso. Então, sem vaidade... Seu pai é o doutor João Murilo, né? Vamos, né, a esses meninos do bem, que é o Ricardo, que é o Rubens, que é o Renato, que é o Rafael, e o Sérgio, que trabalha profundo, está dedicado também, como eu, de forma sincera, aberta e desprendida, né? É o que nós estamos fazendo. Silas, olha só, antes do Silas fazer algumas perguntas interessantes, eu quero saber do Profut, quero saber se a dívida vai baixar de 1 bilhão e 400 para 800 milhões, é brincadeira, mas a gente vai falar disso aí. Mas antes disso, antes de você falar dessa parte, segura um pouquinho, doutor. Você foi corneta e vidente ao mesmo tempo. Teve um vídeo seu, antes de ser eleito, que você... Vamos lá, vamos ouvir. É legal, dá uma cornetada boa aí, viu? De organização e excelência em sua governança. Finalmente, porque espero, com minha experiência, contribuir para equacionar as finanças do clube com uma gestão responsável, cumpridora de suas obrigações contratuais e fiscais, a fim de garantir muitos títulos em nossa nova Arena MRV e transformar a paixão da torcida atleticana em patrimônio sólido a serviço de um time verdadeiramente imortal. Já agora, como integrante da chapa e como vice, eu vou ousar dar uma cornetada. Presidente, o Sampaoli veio para o Brasil e colocou na sua fixação em ser campeão brasileiro. Nós também estamos nessa fixação de sermos campeões brasileiros. Então nós temos que estar juntos, o Atlético e Sampaoli, nesse ideal e nesse sonho. Que seja no próximo ano, que seja no outro ano, mas que estejamos com todos nós irmanados dentro desse mesmo espírito de sermos campeões brasileiros. É uma cornetada, me desculpe. Bom,
finalmente eu convido a todos, né, como o Sérgio já disse aqui, para esse processo eleitoral que se instala lá no Labareda, no dia 11, a partir de 8 horas da manhã. Muito obrigado pelo voto que peço aqui de forma muito simples e humilde. Muito obrigado. Assim, ó, vocês não estão unidos, São Paulo, você quer ganhar o brasileiro, nós também queremos, mas se você não conversar com a gente aqui, não vai dar liga. A cornetada foi boa. Não, mas o São Paulo era para continuar até o final, porque houve aquele problema, né? E até março, né? Então, bom, vamos ficar com ele aí para não ter. E foi, né? E o Atlético teve até uma posição boa no campeonato do ano passado. A partir dali, ele tomou o seu rumo, e nós viemos e buscamos e bancamos sempre o Cuca. Isso aí foi unânime a vinda do Cuca para o Atlético. Silas. Vamos lá, então. E aí, ó, eu falei, ser campeão na Arena. Antes da Arena, nós já estamos sendo campeões. Então pois é, já está pagando a conta logo. Graças a Deus. Vamos explorar esse tema aí, já que o senhor falou da Arena e de ser campeão, né? Algumas coisas as pessoas nos perguntam. E uma que tem sido recorrente é com relação ao campeonato de 1937, que o Atlético não fez questão de ter esse título reconhecido, e hoje em dia vários torcedores acham que seria importante esse reconhecimento, por ter sido o primeiro campeão também fora de estados, né? O campeão dos campeões, está até no nosso hino. Mas a primeira tentativa, na época, o presidente, não sei se foi o Calil, não quis brigar pelo reconhecimento. Há uma possibilidade disso voltar a ser discutido, doutor Murilo? Eu acho que é o seguinte, nós estamos agora, que isso tudo você sabe, é um lado político da coisa, né? Você tem que... E nós estamos numa relação muito boa com o CBF. Esse assunto, por exemplo, que antes, gente, para que a gente... O que tem sido sempre o problema? É negócio de arbitragem, é a mudança de convoca jogadores, empurra, muda a tabela, quer dizer... Então, nós passamos, em vez de chegar e xingar, e falar, nós começamos a frequentar, né? E tanto prova disso que hoje, à noite, nós vamos ter um jantar em homenagem ao Atlético lá na CBF. Então, quer dizer, eles vão nos homenagear o Galo, né? Então, quer dizer, tivemos lá quantas vezes? Sérgio, eu, Renato, Ricardo. Para quê? Conversamos com aquele, o que era o coordenador da arbitragem, levamos pacientemente um vídeo, mostramos, fomos no presidente, eu estive com ele lá mais de uma vez, o Castelar Neto, vice-presidente, tem nos dado uma cobertura de assistência, de presença. E eu acho que essa busca desse título de 37, que foi uma coisa mais reduzida e tal, mas que é muito justo que também devamos fazer, se já se deu para outros em campeonatos com a mesma similitude deste que esteve de 1937, por que não reivindicar, Silas? Não vou prometer aqui que vamos, mas trabalhar no sentido de que isso aí seja efetivado, vamos sim, vai fazer parte também da história do Atlético. Só entender uma sobre isso. Você falou assim, só para ficar para o entendimento de quem está ouvindo, vocês não vão prometer que vão conseguir ou não vão prometer que vão tentar? Porque não, nós vamos tentar. Eu não sei se então há uma tentativa. Okay, mas entendi. Tentativa nesse sentido, hoje mesmo à noite eu já dou um toque. Vamos ver. Porque há oportunidade, né? Ver aonde que está pegando. Por que não se dá? Por que não se deu? Não é? Por que não se pleiteou, né? Porque era um time ali que foi campeão, eram os campeões estaduais, há relatos disso em dossiês escritos. Eu não acho tem até na imprensa mesmo registro de campeonato nacional. De campeonato nacional. O time tinha Guará, Guará, Cafunga e Paulista, que o Paulista foi o artilheiro dessa. Era Cafunga, Murilo e Ramos, né? Mas eu falo o time de 37 mesmo. De 37. Um dos exponentes ali era o Cafunga, o próprio Guará, que virou o nome de troféu, e o Paulista, que foi um dos artilheiros. E tá no hino, né? Tá no hino como
Mas está no nosso plano aí, ó. Isso aí é um fato que vamos reivindicar em alto nível, tá bom? Silas, vai mais outra, Silas, vai. Mais outra, então agora Vai. vamos começar em termos um pouco mais polêmicos, né? Vários jornalistas que não conhecem a história do Atlético, que não conhecem a situação que o clube está passando, né? Esse remodelamento de todas as partes do clube, finanças, administrativo e culmina no futebol, falam bobagens e, enfim, falam sem conhecimento de causa, né? O Atlético já pensou inclusive em rebater ou até mesmo questionar, talvez juridicamente, determinadas inverdades que têm sido propagadas nos meios, principalmente de Rio e São Paulo, sobre a situação do Atlético, sobre favorecimento do clube e tudo mais. Como é que o Atlético está pensando nessa situação e o que a gente pode esperar sobre isso? Silas, tomar alguma atitude, se houver ofensa à honra, não é? Aí sim. Agora, fazer a crítica, a julgar, procurar nos julgar contra a torcida, isso aí é uma liberdade de imprensa que, às vezes, a gente se entrar contra isso e é muito complicado. Eu acho que o que nós estamos rebatendo-os é com ação, mostrando. São campeões brasileiros. Ganhou por acaso? Não. Porque lá no dia 4 de janeiro, quando nós tomamos posse, nós demos os pilares da nossa administração e seguimos aquilo à risca. Não é? Então, o processo de endividamento, de pagamento, de liquidação, o melhor que até esteve aqui outro dia, colocou muito bem, foi o Rafael Menin. Não é? Vamos precisar de 5 anos para isso. Ninguém está querendo, ou de uma hora para outra, ver uma fada madrinha e falar agora está tudo acabado, não tem mais dívida, não. Tem passivos, sim, estão sendo administrados. Aquilo que o Rubens fala com muita propriedade, o que nós temos que fazer é diminuir despesas. E isso aí nós fizemos muito mesmo. Né? Fizemos uma reestruturação nos quadros, né? Houve, infelizmente, muita dispensa, né? Muitos valores que se recebiam para uma determinada função, que estava extrapolado em 3 vezes mais do que é o mercado. Então, chamamos tudo aquilo, diretoria, para os honorários recebidos lá são compatíveis dentro do mercado, não do futebol. O futebol é uma coisa muito diferente, mas estamos adaptando, sim, ao mercado de empresas e tal, para que isso não... Isso aí que é o grande fato. Isso aí já houve uma economia muito grande, né? E vamos reduzindo. Aos poucos nós vamos. Estamos em dia com o Profut, estamos em dia com impostos, estamos em dia com folha. Né? Hoje, não só no Brasil, até fora mesmo, interesse em vir para o Atlético, porque aqui tem uma segurança nesse sentido. Né? E nós vamos ter certeza que durante esse ano nós também vamos continuar no mesmo diapasão, com simplicidade, atendendo a todos a qualquer hora. Né? Você vê, você me coloca aí, eu estou entendendo como uma missão social que eu estou praticando, né? com muita alegria. Né? E o que é a alegria que me proporciona isso aí foi, por exemplo, eu fiz questão, Betinho e Silas, no dia que o Atlético ganhou, eu recepcionei ali no aeroporto da Pampulha e vim no ônibus. E a gente vendo, nós gastamos 50 minutos para chegar, para atravessar o aeroporto, porque nós fomos, a delegação desembarcou ali na ala internacional. E aí veio o ônibus, você precisa de ver o pessoal, a paixão que é aquilo ali. Aí eu falo, na minha idade, eu quero sentir todas essas emoções. E aí eu vou contar para vocês. Aí saímos dali e fomos ali para a Pampulha, para o Corpo de Bombeiros. Lá, Silas, eu também entrei no caminhão, entendeu? É claro que deixamos o caminhão na frente, mas nós fomos atrás. Quer dizer, porque o momento é deles, o momento é da comissão técnica, a diretoria é lá atrás. Então, nós fomos, né? Eu, Sérgio, o Vitor, o Rodrigo Caetano, quem mais, gente, estava lá? O Rodrigo Lasmar. Então, você via, nós gastamos 2 horas dali da Pampulha até a Praça 7. E as pessoas correndo atrás do caminhão e só assim, obrigado. Quer dizer, então, é uma responsabilidade
Teve momentos que eu me emocionei, Sérgio também, nós estávamos juntos ali. Mas, gente, a nossa responsabilidade não sabe o que a repercussão daquele, às vezes, de uma coisinha que a gente fala, o que a gente interpreta, o que a gente faz, repercute. Não é? Então, as pessoas simples, e assim, só obrigado para a gente, né? Nada de não quero isso, faz isso, não, é só obrigado. E aquela multidão, passamos ali na Lagoinha, onde aqueles sem casa, sem teto, né? O que eles queriam? Que você abanasse a mão e desse um sorriso. Foi isso, nada mais. Eu saindo, ainda chamando de bar de uma barraca, isso era 4 horas da manhã. Não era 10 horas da noite, não, 4 horas da manhã, buscando a mulher dele que estava debaixo do barraco para ela bater a mão para a gente também. Então, isso aí nos emocionou demais. Aí chegamos na Praça 7, o que eu fui parar em cima de um trio elétrico? Eu fui para o trio elétrico também. Espetacular. Né, pô? Aí o que aconteceu? 5h30 da manhã, já clareando, eu saí com meu filho, com o Felipe, né? E nós fomos, onde é que nós vamos arrumar táxi? Eu fui pegar táxi na Afonso Pena com Getúlio Vargas. Nós subindo aquilo, a gente estava tudo anestesiado, né? E encontrando com as pessoas, e as pessoas abraçando, máscara, nada, é uma confusão. Então, isso aí realiza, isso aí me faz cada vez mais gostar do Atlético e servir. Eu não quero nada mais do que isso, fazer o meu tempo lá, ir embora para casa. Assim, eu apenas cumpri com a minha missão nisso aí. Não é? Com relação a tudo isso, eu queria fazer um testemunho e um elogio à conduta dos dirigentes do Galo, inclusive o senhor, principalmente o senhor e o presidente Sérgio Coelho, que vocês em momento algum se sobrepuseram aos que de fato estavam em campo e que mereceram o título. A gente vê isso no país inteiro, políticos, presidentes, diretores querendo tomar a frente da festa, que não é, né, propriamente dele. Então, assim, vocês tiveram uma conduta exemplar, parabéns por essa postura. É óbvio que tinha que participar mesmo, né, vocês foram responsáveis por isso, mas vocês não tomaram a frente, não quiseram ser protagonistas na festa, né? Vocês se colocaram num papel secundário numa festa tão bonita e mais, vocês resgataram a história do Clube Atlético Mineiro, vocês trouxeram personagens de outros torneios, né? de outros anos, enfim, eu achei assim, essa postura da diretoria foi fantástica, porque mostrou o que é o atleticano, mostrou o que é a diretoria desse clube, que pensa não só neles, mas na história do clube. Parabéns. Muito obrigado. Inclusive, você viu lá na entrega da taça, nós chamamos Reinaldo, Darinho para fazer entrega, né? Quer dizer, nós compartilhamos. E em momento algum você nos viu levantar alguma taça. Nós ficamos lá atrás, entregamos. Para falar a verdade, eu estava naquele pódio mais alto, eu não cheguei a ver nem a hora que eles levantaram lá. Não me lembro mais. Mas nós dirigentes. Belmiro também levantou a taça. Belmiro, mais que justo, 30, 40 anos de Atlético, ali dentro, diário. Então, eu e Sérgio ficamos muito mais recuados. Vamos lá, não. Nossa missão está sendo cumprida. Para quê mais? Nós fizemos. Né? Eu vi outro dia, teve um time que foi campeão em São Paulo, o presidente está lá, ele não dá, não é? Então, depois a gente viu a taça e tal, tira retrato com a taça e tal. Vai ter uma foto oficial, né? Já foi tirada e tal, mas olha lá, esse é meu netinho. Esse é bom, hein? Esse é bom. Eu vou. Aí, ó, ele tá com a taça aí, ó, tá vendo? Que foto espetacular, hein? Então pegar vocês, isso aí me surpreendeu. Surpreendeu? Foi lá no CT, né? Pois é, ele que tá aparecendo com a taça aí, né? Então é o seguinte, só para você ver uma coisa, e o Silas, capte algumas mensagens subliminares que a gente vai perguntar para o José Murilo com esse vídeo de 6 segundos. Olha. Aqui, ó. Vovô, o Galo ganhou! É o mesmo. É o Rafael. Esse é novinho, né? São 8 netos, né? 7 netos. 7 netos. E o Rafael, ele... Rafael é a rapa do...
Pode falar, pode ir. Não, nós dois combinamos muito, entendeu? Quer dizer, onde é que eu estou exercendo, ainda saio daqui todo dia, eu vou almoçar, vou levá-lo no colégio, né? Eu faço questão disso, né? Eu adoro o meu neto aí. Isso revigora, né? Ô, Ciro, você viu ali que o netinho dele estava com a camisa do Manchester City. E aí, num programa anterior que a gente fez aqui, com todos os do sexteto que a gente conseguiu, a gente só falta um, viu, doutor Zé Murilo? Você faz força lá que falta um do sexteto que não vem aqui. Renato. Chama o Salvador. É o único que não aparece. O Renato. Do sexteto é o único que não vê no Fala Galo. Acho que Fala Galo. O Renato é danado, mas ele virá. Ele foi do nosso grupo já há muito tempo, né? E, como eu falei, ele é moita, ó. Ele vai. Ali, mas onde é que você pode ter as melhores informações e mais próximas com o Renato. É que ele sabe de tudo que acontece. Por isso que nós precisamos de achar ele também, né, Silas? Mas olha só. Eu vou. Se você me der uma procuração, né, eu vou reivindicar isso. Eu te dou um pássaro preto também. Você é seu advogado. Mas a pergunta é a seguinte. Há um tempo atrás, não se cogitava a questão do Atlético ser um clube empresa, porque pensava-se em ser uma gestão empresarial competente para um plano quinquenal para 2026, como o senhor acabou de dizer agora há pouco. Mas a gente vem ouvindo alguns comentários e que há uma possibilidade, que se for interessante, de o Atlético se abrir para ser um clube empresa, para ser uma sociedade anônima de futebol, se isso for valioso e importante para o clube. E aí, tem os grupos aí, a camisa do seu neto, fala aí, um grupo forte que tem dominado, o grupo City. Doutor, tem alguma... Você enxerga, vislumbra isso de uma possibilidade do Atlético se abrir para esse mercado, de ter uma sociedade aberta, anônima, de um clube ter um dono, vamos dizer assim? Eu acho que na situação que nós estamos hoje, eu ainda não vi assim, uma vantagem em que isso aconteça. Não vejo. Se eu tivesse no estágio de algum outro time que tivesse aí, por exemplo, Botafogo, né? Ele vendeu 90% para ver se... Então, nós estamos fazendo uma coisa sem pensar nisso, sem vaidades nenhuma, ninguém quer ser mais ali, né? Então, mas é uma hipótese. Hoje tem um caminho aberto, podemos fazer essa opção. Mas, no momento, eu, pelo menos, não tenho. Nada chega ao meu conhecimento que haja esse interesse e que vamos partir para aí. Claro que nós estamos fazendo uma reformulação do estatuto, né? Onde nesse estatuto se prevê uma distensão. Você, por exemplo, criamos lá, como sugestão, um conselho de administração, onde divide um pouco essa responsabilidade com o presidente, com o vice, com o presidente especificamente, contratar um jogador a partir de um determinado valor, vai para esse conselho de administração, entendeu? Vender um ativo do clube, passa por esse conselho de administração, assim, de levar claro, de alienar algum ativo, isso é deliberação do conselho. Mas quem levaria o conselho deliberativo, que é onde estão todos os conselheiros, seria o conselho de administração, e não, às vezes, uma questão só de uma pessoa, porque o regime presidencialista, ele hoje, até para nós que o exercemos, é preocupante, porque se você faz uma gestão leviana, você é responsável também, né? E às vezes acontecem fatos ali dentro que estão fora do alcance da gente, pode acontecer um fato ali dentro que você nem sabe. Então, nós temos que, eu acho que, dividir as responsabilidades, não ser aquele presidente pleno, pode se eleger amanhã um presidente que seja um grande executivo, e aí nós entendemos, por exemplo, que aquele ali não está no rumo que nós queríamos, então vamos trocar, que para as pessoas, para o torcedor, eles interessam o clube, o atleta está bem, não é isso? O presidente é eventual, nós somos todos passageiros. Então, não tem ainda, eu não posso dizer assim que vai acontecer ou que não vai acontecer. Esse é um grupo fortíssimo, né? Eu acho que será sempre bem-vindo. São conversas positivas e construtivas.
E nós devemos ouvir muita coisa nesse sentido aí, com esse fato de sermos hoje campeões do Brasil. Deixa eu fazer só uma dentro dessa de passar para o Silas, que vai entrar em alguma coisa que ele pincelou, certamente está dentro. Porque nessa questão você tem que passar por uma due diligence, né? Então, o Atlético está se preparando, nós estamos com tudo montadinho para nós termos um compliance completo, entendendo? Aquilo ali não tem jeito de acontecer uma coisa, vai acusar lá. Um contratinho que foi assinado, ele vai entrar no sistema. E aquilo ali é analisado, não é por mim só, não, passam por várias etapas. Então, isso está implantado no Atlético. Você não chega lá e joga ali para o financeiro, isso aqui é para pagar. Não. Aquilo ali tem por que vai chegar lá? Não é? É igual como você faz um pedido, você emite uma nota fiscal em cima do pedido, e em cima da nota fiscal você emite a duplicata. Tem um processo. Se você chegar assim e emitir uma duplicata contra você, sozinho, o que é? Uma duplicata fria, né? Então, isso não pode acontecer num clube da grandeza do Atlético. Ô, presidente, só uma perguntinha sobre isso, que o Silas deve entrar nesse assunto também. Salvo engano, 30 de novembro seria uma data para apresentação do novo orçamento, do orçamento de 2022. Como é que está isso? Já foi alterado em função do calendário do time? Foi alterado, parece que agora em dezembro, depois do dia 21. 18, uma coisa assim, porque estava tudo muito tumultuado, a gente não queria. Que aí vocês vão analisar o orçamento, aí foge a coisa. Agora vocês vão ficar por conta. Então é até melhor. Já que vocês vão ter mais assim, né? E antes qualquer coisa, aí podia. Não foi isso. Aí você mesmo fala, esses do eixo lá, né? Pode entrar aí muda o rumo. E nós precisamos estar até o dia 15 com a cabeça voltada somente para que nós possamos na parte desportiva. Isso aí que é o importante. Ô, Cira, você quer completar sobre esse assunto para a gente seguir? Porque acho que certamente você tem assuntos referentes a isso. Desde que você falou ou desde que você mostrou na tela? Não. Sobre os assuntos com o doutor. Este assunto que você entrou com o doutor Zé Procópio é um assunto polêmico e delicado, né? A gente faz o acompanhamento, o senhor sabe disso, a gente faz o acompanhamento da vida completa do Galo, inclusive a questão financeira. Eu tenho aqui uma tabela, eu vou atualizando ela dia a dia. Não são dados oficiais, mas são dados que a gente coleta com muita responsabilidade. Então, nós temos lá, rubrica por rubrica do balancete ou do balanço do Galo, a gente vai acompanhando e vendo como é que está evoluindo a questão financeira do Galo. Vários indicativos nos sugerem que nós teremos, apesar de não cumprir a meta de venda de atletas, né, nós ficamos aí praticamente 50%, mas nós teremos aí um superávit de arrecadação, premiações, essas coisas todas, né? Por que nós não cobramos isso? Você deve ter percebido que a gente sempre faz essas cobranças de balancete e tudo mais, mas nós não cobramos durante esse período exatamente entendendo essa situação do clube de estar tentando focar o máximo possível no objetivo e isso acabar sendo utilizado como uma válvula de escape para quem quer fazer um auê na imprensa sobre a situação. Né? Como nós acompanhamos e vimos que a situação financeira não estava ruim, pelo contrário, tem uma perspectiva boa, nós não cobramos mais a questão da publicação dos balancetes. Então, nós temos agora, né, chegando já ao final, a publicação de apenas um balancete e ainda não tivemos, e vai ter agora na semana que vem, a questão do orçamento para 2022. Duas perguntas. Por que não publicamos o balancete, se vai mais ou menos dentro disso que eu falei para não criar alguma polêmica a mais? Segunda questão, o orçamento para 2022 tende a ser mais pé no chão, mais modesto, mais centrado, como foi esse de 2021, ou a gente pode esperar um orçamento um pouco mais ousado nas suas metas, ultrapassando um pouco as barreiras aí que a gente tem seguido? Qual que é a informação que você pode passar para a gente? Silas, eu acho que essa questão de publicação dos balanços anualmente, não é de outra forma, é de cultura. Já vem isso acontecendo, então a gente entra numa rotina. Mas o espírito nosso é até passar para de 6 em 6 meses.
e, em seguida, trimestral. Esse aí que está na programação. Isso, aí o balancete trimestral. Trimestral. Entendendo? Que aí empata até com a sua sugestão. Eu acho que você falou foi trimestral ou mestral. Mestral não dá. Trimestral. É muito ativa a coisa, né? Então, podem me fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando eu estiver saindo, fazer essa chamada que nós falou em trimestral, falamos. Temos essa meta, mas ainda não deu para fazer. Né? Quanto à questão do orçamento, nós estamos fazendo a coisa continuando com o pé no chão. Entendendo? Fazendo um orçamento dentro daquilo que a gente está vislumbrando. Mas pode ser até, isso aí pode mudar até o dia 18. E aí é uma questão muito mais de contábil, da área financeira, do qual eu procuro não me envolver, porque eu não conheço. Entendendo? Então, eu tinha até obrigação de conhecer, porque eu formei em contabilidade. Mas eu não confesso para você que talvez leia um balanço, eu sei, mas no técnico em contabilidade, no IMAC, naquela época, né, era assim. Então, mas eu acho que a parte do orçamentária ela vai ser com o pé no chão. Nós não vamos avançar, não. Tá bom? Ok, muito obrigado. Betinho? Doutor, umas rapidinhas aí. O Fred vai pagar ou não vai pagar? O André Cury, vou mandar 2 de uma vez só. O André Cury acordou ou dormiu? Complementando essa do André Cury, como é que vocês estão agindo depois de perder, né, uma batalha aí e ter a questão do Daimon ser penhorado lá? Não perdemos batalha nenhuma, não. Nada. O que há com o Fred... Tadinho, está lá naquela situação. Ele não tem mais o que fazer. Agora estão buscando bens para penhorar. É um negócio desconfortável. Mas nada impede dele chegar lá, ter humildade de nos procurar. E, bom, vamos acertar. Né? Tem lá também ele tem um ativo lá, uma dívida que era para se fazer compensação. A gente faria compensação, dividiria isso aí, acertava. Eu acho que isso aí agora está na hora de ter bom senso. Não é? Porque isso vai aumentando dia a dia, é contra ele, mas fica ruim. Acabou, tem que pagar. Agora, não existe no Brasil, ou como era há 200 anos atrás, se o sujeito não pagasse, dava um dedo. Não é isso. Né? Então, nós estamos no limite agora. Vão ser penhorados os bens, esses bens vão ao leilão. Quer dizer, a discussão hoje sobre a dívida não existe mais. Só existe se você fizer uma penhora de algum imóvel, e esse imóvel, por exemplo, não é dele, ou ele tem só uma participação, então você modifica. Então, isso vai ter que ser acertado. Agora, se vai ser hoje ou daqui a 3 meses, eu acredito que esse ano, agora, no próximo, isso aí se consolida e esse assunto encerra. Quanto ao André, é o seguinte, Silas, nós não estávamos seguros de fazer um acordo dentro da documentação toda. Quer dizer, às vezes nós estamos fazendo um acordo hoje, conseguimos uma redução de tanto, e amanhã o valor era até menos do que essa redução. Então, nós nos liberamos. Então, o que ele fez? Ele já propôs uma execução com títulos, onde, ao primeiro momento, quando você entra com a ação de execução, o devedor oferece um bem à garantia. Então, foi dado, ele penhorou o shopping, mas a nossa participação no shopping anotou no registro. Isso não quer dizer, não, agora vai começar a discussão, vão ser opostos embargos, isso daqui, se for deixar para discussão, nós vamos sair do Atlético, eu já nem estou aqui mais, nós ainda estamos discutindo a dívida. Mas eu acho, como nós temos, e ele é um empresário de grande projeção, de seriedade também, que a gente, no curso desse ano aí, nós possamos voltar a sentar outra vez e recompor isso aí. Nós não estamos seguros. Eu não me sentia bem hoje de fazer um acordo dentro de um determinado número que eu preciso de apurar melhor. Tem que passar por uma perícia. E se chegar lá e falar assim, é devedor mesmo, nem foi a dívida, não foi no nosso tempo, vamos tentar resolver. Então, não deu uma liga, porque você sabe quando você não está com segurança para você fazer? Então, nós não podíamos fazer. Não é? Então, tudo isso é objeto. Sabemos que somos devedores, agora quanto?
Ele tem o número dele, nós temos o nosso número, a gente não sabe, é um negócio muito delicado que tem no meio. Então, eu prefiro que isso aí se consolide e vai ser acertado no tempo próprio. Ô, doutor, qual é, além do André, qual que é o grande passivo trabalhista ou de justiça que o Atlético tem hoje? Não, porque muita coisa foi reduzida para o torcedor ter. Estratificando a dívida do Atlético, o Atlético tem uma dívida com seus impulsionadores, prefiro dizer assim, com seus apoiadores. Tem aí agora uma dívida que você negociou com o próprio Ricardo Guimarães, que baixou muito, além de outras. Tem o Profut, que está renegociado, mas que voltou agora a ser pago, né? Porque até novembro de 2021 tinham 2 boletos aí, e agora ele retorna a ter que pagar esses boletos agora. Tem uma parte lá que está paga até janeiro de 2023, mas tem duas outras parcelas que se Você pagam sabe a partir... que eu, hein? Não, de jeito nenhum, nem brinca com isso. Mas eu sei que retornou agora. E olhando todo o orçamento, como o Silas disse, o Atlético tem grande chance de ter o superávit no exercício, ou seja, o lucro do ano. Não vai baixar a dívida um pouco, porque o ano não foi... será de lucro do exercício, né? Para quem entende basicamente o que se gastou no ano, o Galo vai ter provavelmente mais receita do que despesa e deve baixar um pouquinho essa dívida. Qual que é o passivo que te preocupa do Galo nesse momento? Considerando que você tem o Profut equalizado, as dívidas com os R's estão para quando Deus quiser, né? Inclusive incluindo um pássaro preto na negociação, se for possível. E aí ficou um passivo de ordem bancária. O Atlético sempre pegava em torno de 50, 60 milhões ano de empréstimo. Você consegue ver o que te aperta mais, o que te incomoda mais na hora que você fala da dívida do Atlético hoje, para o torcedor ficar em paz? Olha, o que eu tenho que manter em dia ali é a questão do Profut e a questão de impostos. Mantém dia que eu digo, essa aí eu não posso falhar, não é? Porque uma é consequência da outra. Se eu falho no Profut, eu sou desligado, porque, né? E uma das razões para você não sair do Profut é que você esteja com os seus pagamentos de impostos em dia. Então, nisso aí é uma questão que nós não podemos fugir dela, temos que acertar. Quanto assim, passivo, por exemplo, trabalhista, pouquíssimo. Entendeu? Você lembra, no início do ano, nós tivemos, infelizmente, uma despesa enorme, fizemos muito acordo e poucos ficaram. Então, hoje nós devemos ter em aberto, aí, se entrar, tem muita coisa que, às vezes, você compõe dentro do próprio processo e não dá baixa. Né? Então, aparece, por exemplo, que você tem aí 50 pendências, mas, na verdade, você tem 10 ou 15, e elas são pendências perfeitamente razoáveis, que não vai nos colocar em nenhum constrangimento em acertar, entendeu? E são matérias que são discutidas, porque às vezes você chama o sujeito, vamos fazer uma composição aqui, não, mas eu tenho mais isso, não, isso aí você não tem direito. Pegamos o nosso advogado trabalhista, ele faz para nós o cálculo, explica que a dívida que nós temos com ele é aquela. Não quer não? Então esteja liberado. O judiciário é o meio civilizado de você resolver. Não é? Então, você não está conformado com aquilo que eu estou tentando te acertar, você vai para o judiciário e nós vamos lá travar uma discussão íntegra, sem nenhuma ofensa a ninguém, mas para que se chegue no ponto que o direito é matemático. Ao final, ele dá um resultado. É isso aqui. Então, eu devo isso aqui. Agora, até que isso aconteça, não é antes a gente fazia por chicana. Vamos mandar embora, não vamos pagar. Hoje, não. A gente chama, tenta acertar e tivemos muito sucesso nesses acertamentos. Né? Então, acho que está indo bem. Eu cortei alguma coisa, eu deixei de... Não, de forma alguma. Só vou aproveitar, deixa, né? Como é que estão as outras negociações de dívidas, né? Várias outras devem estar acontecendo. Junto a isso e o acompanhamento que a gente faz extraoficialmente, claro, né? Nos dá um indicativo de uma possível redução do nível de endividamento. Julgando por alto, doutor Murilo, nós já fizemos uma projeção aqui que é possível para o próximo exercício, ou encerramento do exercício de 2021, é possível do Atlético estar reduzindo esse nível de endividamento
abaixo da casa de 1 bilhão. A gente pode. Olha, quer ver o que nós fizemos, Silas, por dívidas com o banco, que eram juros 12%. Nós fomos baixando isso aí, está 4% em tal ano. Quer dizer, então, já isso aí é com paciência. Você tá entendendo? Por que é? Quanto mais risco, os bancos então estão se sentindo sem tanto risco como eram antes, não é? Porque tem a segurança do que a gente está ali fazendo um negócio absoluto, definitivamente transparente. Temos receita, sim, né? Tivemos agora, vamos ter do campeonato como diz o Rubão, o campeonato nacional, né? O Brasileirão, não é? Vamos ter, tem aí a perspectiva da Copa do Brasil também, e isso tudo ajuda. Eu acho que vamos com paciência, não estão pretendendo grandes, não há no radar aí contratações, nada, né? Então, acho que ficar e manter isso aí, eu acho que vamos nessa linha. Está bem tocado, né? É impressionante a gente ver, esses últimos dias eu tenho frequentado, mas assim, a naturalidade dos jogadores, a simplicidade deles, a convivência deles, né, com a gente, são muito amenos, né? Eles que são os grandes heróis dessa jornada toda, com muita simplicidade. Eu vejo que está indo bem, sabe? Agora, futebol é aquela caixa de surpresas, uma hora pode vir, aí nós vamos mais queijo, aí aparece a especulação, e eu vou tentando resolver isso aí, vou ficando, até o dia que achar que chegou o meu momento de ir embora, e eu vou. Mas acho que a torcida não vai querer, não, viu, doutor? Mas assim. Não, isso, como eu falo, nós todos passamos, o Galo fica, né? Sim. Então nós vamos sempre estar juntos, como sempre estive, né? Sempre como torcedor, né? A gente está presente, agora mais efetivamente, né? Mas eu vejo que estamos trilhando um bom caminho, né? Essa que é a verdade. Doutor, o Campeonato Brasileiro não é algo que a gente possa deixar passar assim, por mais que a gente está falando com uma pessoa que tem muito conteúdo. O Campeonato Brasileiro, a torcida do Atlético está pulsando ele até agora, já está pensando na Copa do Brasil. Qual foi o segredo? Qual que é aquela história que você fala assim, ou história, ou momento, ou peculiaridade nessa busca? Lembro de apurar algumas coisas com várias pessoas e algumas falam assim, se trouxer o Diego Costa agora é para ganhar o caneco. Conversamos com várias pessoas e qual que é o segredo? Qual que é o momento que você sentiu assim, nós estamos no caminho certo, senhor? O Atlético está mesmo pensando, o que você falou agora há pouco, e que o Silas também salientou, é que essa gestão do sexteto, cada um quer jogar o outro para cima, mas nunca quer se jogar para cima. Isso é muito interessante, porque quando você fala, você não fala de si, você fala do seu colega. Um dos 5, ou cita alguém que nem está dentro dos 5, como o próprio Caetano, como o próprio Cuca, mas vocês estão sempre deixando que o protagonismo, mesmo que seja de alguma forma, e a gente pode dizer de vocês, porque pegaram um time que estava ali caminhando para dar certo, mas que tinha seus problemas. E aí eu te pergunto, qual que é a curiosidade? Que aquele momento você fala assim, poxa, eu senti que agora, que a vibe estava legal, que a vibração estava boa, e que eu estava no caminho certo desse barco andar e a gente conquistar. O que você conta de falar essa história aqui agora? Isso tudo vem de uma experiência, né, que nós já tivemos lá no Atlético também, naquele tempo, a gente tem 15 anos e tal, e saímos dessa mesmice. Aquilo, por exemplo, sai alguém contrata um jogador que sai na frente, tuita, né? Nós não, vamos fazer um projeto que a gente só comunica isso quando tiver a coisa definitiva e através do nosso site lá, publica lá, todo mundo tem um acesso. Então, o que é o seguinte, Betinho, não há como explicar que momento, mas eu acho que são princípios de nós 6, por exemplo, né? De todos terem o mesmo espírito ali, não ter vaidades, né? Eu, por exemplo, se eu fosse ficar, não, eu sou estatutariamente, o que é o vice-presidente? É o substituto eventual do presidente, ponto. No entanto, eu fui buscando mais coisas ali dentro para poder, eu preferi ter um diretor de jurídico, né, que é o doutor Luiz Fernando, mas, ao final, eles me reportam eu tenho que
às vezes caladamente, quer dizer, silenciosamente, né? A gente dá pela vivência que a gente tem, pô, gente, não vai por aí, não, vamos por aqui, o caminho. Então, quer dizer, essa coisa que não era nem a minha função, mas que eu marquei. Como os 4Rs, eles também eles é que são, junto com o Rodrigo Caetano, até com o Sérgio é boleiro no sentido de entender daquilo ali bem, né? Ele é um sujeito que de uma capacidade de trabalho, de liderança muito grande, né? Amigo pessoal meu hoje, já era há mais tempo, mas hoje mais ainda a afinidade nossa é muito grande, que a gente já fala por música, assim, ó, nem precisa, não vai lá conversar com o Dr. Zé Murilo, que a resposta dele é essa, então ele já sabe, como eu também sei como ele reage, né? E nos respeitamos, isso que é importante, né? Ninguém está ali pretendendo assumir a função de outro, nem nada. Então, é esse o ambiente, e eu não posso dizer para você o que mais marcou, isso foi chegando. Você vê agora mesmo, no final do campeonato, qual é a diferença que para nós, o Flamengo? 13 e a Galo. Não é? Isso aí. A diferença do Atlético do Flamengo, isso aí a gente não previa. Surgiu aí, vamos buscar. Vamos dizer até que nós construímos. Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho sobre um parceiro nosso, e a gente vai falar sobre a questão dessa lealdade aí que aconteceu, e até dessa questão que essa diretoria tem, que tornou essa diretoria mais humana. E eu falo por quê. Mas eu vou falar depois da gente colocar aqui o vídeo da Estrela Bet, que é um parceiro aí do final de ano, que está acompanhando aí. Faça sua aposta lá no Estrela Bet. Acompanha aí o relato da garota Estrela Bet. Oi, eu sou a Bruna do Estrela Bet. Você acaba de ganhar R$5 para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para participar, é só clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro e resgatar o seu bônus. Valeu, Bruna. Parabéns. A Bruna está aí, ajudando aí. E são essas parcerias que ajudam, além dos membros do Fala Galo, que sempre mantiveram o canal independente, que pega uma câmera, trabalha muito mesmo, para poder levar o conteúdo para o torcedor o mais honesto possível, que eu acho que entra nisso. E aí, verdade, vocês nos dão muito orgulho, justamente pela postura, que é muito elegante, né? Acho que isso não coloca ninguém aí de que tá. Eu tenho certeza que se amanhã nós cometemos alguma falha, vocês vão também dizer e respeito. Então, quero cumprimentá-los, né, pelo que eu pude. Agora que eu estou conseguindo, entrando um pouquinho, vendo vocês aí e tal, mas, né, eu fico muito admirado e muito feliz de estar aqui nesta mesa com vocês. Né? E um outro ponto que nós sempre temos cuidado de falar sempre é sobre esse braço social do Atlético, que é o Instituto Galo. Né? Que aí entrar nisso. Campanhas aí, anonimamente, às vezes, até magníficas. Você viu, vamos lá para a Praça da Liberdade, sem nenhuma demagogia. Vamos lá, levamos como é que chama isso? Cabeleireiro, levamos um para tirar pressão, juntamos ali, e as pessoas mais necessitadas, né, usufruindo daquilo numa felicidade, né? Então, essas coisas que a gente tem muito feito, né? Tivemos um jantar beneficente ontem, antes de ontem, né? Houve uma arrecadação representativa lá, R$700 mil no leilão feito lá. Então, esse instituto está com metas espetaculares. Eu acho que uma hora podíamos, isso aí também vocês darem, porque estudo, gente, atlético, tem um cunho social muito grande. Então, a gente tem voltado também para esse lado. Né? O futebol é o principal, é claro, mas também, se vamos aproveitar desse foco dos holofotes do futebol que estão nos favorecendo, e por que não entrarmos aí num projeto social que a todo dia se faz, a adoção de creches e tal. Muito interessante o projeto. São dois pontos que eu gostaria de começar a debater. Um deles, então, é do Instituto Galo, o outro vai ser a SPE, mais para frente a gente fala sobre a SPE. Mas, especificamente, o Instituto Galo, quais são as medidas que o Atlético está tomando para que o Instituto não se torne igual outros institutos já se tornaram, que é só um palanque político?
Não estamos falando que é isso que o Instituto Galo é ou vai se tornar, mas tem que ter uma certa proteção para que isso não acabe virando palanque político, essas coisas todas. E mais, quais foram os critérios que foram adotados para a indicação dos atuais diretores desse instituto? O Instituto, para que até estatutariamente, no Atlético, é a obrigação da criação do Instituto, e seria o presidente do Atlético e o vice também, seria como um vice-presidente do Instituto Galo. O Sérgio, ele é entendido, ele é da área, não é? De benemerência e tal, e eu não. Então, o que nós fizemos? Nós achamos melhor, vamos colocar outras pessoas para que não fique e se misture. Vamos cuidar do futebol. E aí colocamos lá, a presidente é a senhora doutora Maria Alice, mulher do Sérgio, e foi contratado um CEO. Então, tem lá feito não por indicação de ninguém, mas buscado no mercado. Então, tem um CEO que comanda o Instituto Galo, tem aí um conselho também, tem pessoas de alto nível que participam do conselho deliberativo do Instituto. Então, ele é um braço, né? Então, isso é que nós estamos fazendo. Agora, ninguém ali não se admite, de forma alguma, usar aquilo como alguma coisa política. Se amanhã... Palanque, né? Se ver que alguém está fazendo político isso aí, é bom avisar, né? Porque a gente é tão... A gente vai deixando, para ajudar, então, aquele ali é analisado, não é uma coisa que vai chegando. Vamos aqui, por exemplo, você quer uma camisa. Há pouco tempo aconteceu isso comigo, lá no Acre. Me ligou lá eu, como um membro do Conselho Federal, e tenho a oportunidade de conhecer muito pelo Brasil inteiro, e teve um problema de enchentes lá na capital, no Acre, Rio Branco. Isso. Hein? Rio Branco? E aí me pediu queria uma camisa. Então você faz um pedido formal ao clube e tal, e aí uma camisa autografada. Aí mandamos a camisa. Essa camisa foi vendida lá por R$43 mil. Quer dizer, ajudamos, né? Foi aquilo ali. E é o que a gente tem feito aqui. Né? Naquilo que precisa, nós analisamos quem é a empresa, quem está reivindicando, quem está fazendo a solicitação, se existe mesmo, mandamos apurar. Isso aí é uma coisa que nós estamos fazendo, que poderia ter ficado até isso assim de lado, mas nós resolvemos dar uma acionada aí no Instituto, que está hoje muito bem colocado aí, né, fazendo um belo trabalho. Silas, você ia falar outra coisa, eram duas que você falou. A outra é assim, como é que vai ser esse processo de incorporação da Arena MRV, né, ao CNPJ do Galo? Quer dizer, nós temos hoje uma SPE, depois vai ter que fazer essa incorporação. Quando que vai acontecer? Vai ser no momento próprio. Nós estamos prevendo isso até o fim do ano acontece, porque nós já temos até isso, né? Já a previsão, na data marcada para a inauguração, que é em março de 2023. Né? Até lá, terminando, que enquanto a SPA tem que estar enquanto ela existe ainda. No momento que nós tivemos o alvará de licença, de pronto para já funcionar, é o momento que nós vamos desfazer. Isso é uma forma que não é complicado de fazer, não. Vamos fazer, levantando tudo, indo para o ativo do Atlético, aí é que vocês vão ver como é que vai mudar o quadro. Né? Outros teriam até interesse em fazer antes, mas não tem jeito. Tecnicamente, você tem que esperar acontecer. Tá bom, Ciro? Doutor, a gente está chegando para o fim, mas antes disso, fiquei sabendo que o Atlético está querendo ser campeão mundial. Tem um plano aí para o Galo ser campeão mundial aí no quinquênio aí também. Eu acho que nós estamos aí. Eu acho que se perdemos aquela Libertadores, um detalhe, né? Que hoje até aquele detalhe já desapareceu, né? Não tem mais na regra aquilo, né? De você ter o regulamento. Mas foi a mesma regra que nos deu a condição de ganhar a Libertadores 2013. Né?
Né? Pois é, então, ô Betinho, nós não vamos. O nosso objetivo, se fosse possível, era ganhar tudo, mas não, como é natural, é igual o Atlético perder um jogo, gente, é naturalíssimo, vai ter que perder mesmo, ninguém ganha tudo. Né? É porque nós estávamos muito, nós estamos mal acostumados, nós sofríamos muito. E agora nós estamos sentindo, às vezes, até saudade do sofrimento. Né? Não, fácil não. Aí não pode. Chegou o momento da colheita. Não, porque perde um jogo, como o outro do Flamengo. Pô, como ontem lá no Grêmio, mas fez 3 gols também. Mas o Atlético deixou passar. Então você vai hoje discutir um negócio que está ótimo. Até eu vou colocar um depoimento aqui, mas antes do depoimento, até vale isso que você falou, que eu coloquei ontem. Melhor visitante, melhor mandante, melhor defesa, segundo melhor ataque, faltou 2 gols para o seu melhor ataque, mais vitórias, menos derrotas, artilheiro da competição, ainda tem os 6 maiores públicos do campeonato, a torcida que tem maior número de sócios, o maior público do campeonato também foi do Atlético, além dos 6. Todos os números, todos, com exceção do segundo melhor ataque do campeonato, todos os números são do Atlético. O Atlético foi o dono do ano, e isso é incontestável, os números dizem, com 13 pontos de frente. Na verdade, a gente falava aqui, doutor, eu e o Silas, que o atleticano sofria esse ano, mas o time não dava motivo para sofrer. O sofrimento era da casca antiga, era da fenda, da chaga que não tinha sido fechada, daquele medo de alguma coisa ser repetida, mas não por esse time. Paraguai, né? Isso, essa é uma grande verdade. A gente estava muito consolidado na linha de que daria certo, né? Mas podia, mas também tinha que jogar com ele, pode não dar, né? Então, o que foi, gente? Ainda é o primeiro ano, paciência, vamos esperar o segundo. Isso ia ser o discurso, né? E, graças a Deus, nós conseguimos chegar, assim, para mim, foi com muita naturalidade. Nós fomos indo, a coisa foi bem... Porque a gente viu o ambiente, estava para isso, entendeu? Coisa simples, não tinha nada de arroubos, né? Nada. Aquilo ali era um arrozinho com feijão que nós fomos fazendo aí ao longo do tempo, bem mineirinho, né? Onde é que está apertando o carro? Não, cuidado com esse negócio de hábito. Gente, não vamos entrar em discussão. Não. Vamos lá na CBF, chamamos aquele que era da arbitragem lá, aquilo que eu já falei. O Gaciba. É o Gaciba. O Rodrigo Caetano, né? Eles têm lá um pavor do Rodrigo Caetano, é quente, né? Foi um grande nome que nós escolhemos, que nós tivemos aí, né? Trazer esse rapaz, né? O Rodrigo Caetano, né? Isso foi muito bom. Incorporou, né? Hein? Ele incorporou. Incorporou, definitivamente. Hoje ele é atleticano, eu tenho certeza disso, que ele é atleticano. Né? Então, bom. Olha só. Pode falar. Rapidinho, um parceiro dele. Fala, Galo. E o Galo? O Galo ganhou. Então, eu e o Dr. Zé Murilo estamos há anos juntos trabalhando para o Galo. Ele é um advogado renomado e de uma inteligência privilegiada. O admiro muito por diversas razões. Entre elas, pela honestidade, pela disposição em trabalhar para o Galo e também pela habilidade em resolver conflitos. O tenho como um grande exemplo e também como um grande amigo. Fique em paz, fique com Deus, aqui é Galo. Eu fico muito sensibilizado e retribuo na mesma moeda, né? Nós dois falamos, como eu disse, falamos por música. Ele já sabe como eu vou pensar, ele também. Nós seguramos sempre juntos ali, né? Fazendo uma gestão bem compartilhada, né? Ninguém quer mais do que o outro, eu não quero nunca nada. Ele até que me chama mais para puxando, assim, eu não fico, deixa eu ficar aqui, é melhor. Né? Então, fico muito feliz com o depoimento do Sérgio, né? Muito me comoveu, Sérgio, e pode ter certeza que vamos caminhar sempre juntos aí. Né? Tem muito tempo aí, há muito tempo que nós temos essa dedicação, afastamos um pouco, ao mesmo tempo que ele afastou-se, eu também me afastei, e agora nós voltamos já bem mais, já com uma experiência maior, né? E estou muito feliz de estar ao lado dele. Silas, vamos lá. Hein?
por tudo isso que o senhor falou, né, há uma expectativa muito grande que no próximo mandato você simplesmente troque de lugar, né? Um assuma o lugar do outro. De forma nenhuma, não. O Sérgio é o grande presidente. Eu não. O meu limite é esse aí que eu fui, essa prestação de serviço que eu estou fazendo. Temos que dar oportunidade a outros também que venham, né? E possam trabalhar da forma assim, e como eu estou fazendo aí, desprendida, né? Ninguém pode, não há esquema, não há nada, né? Não há possibilidade de ter. Então é isso. A gente pode até errar, vamos errar, vocês vão fazer críticas, mas quanto à questão da integridade, da gente acompanhar lá, porque você mexer com coisa dos outros é muito pior do que você com as suas. Mas com as suas você pode fazer uma bobagem, agora ali você tem que ficar muito atento, né? E é muita coisa que se envolve, as paredes do atleta falam. Então é complicado, você tem que ter muito cuidado. E a gente mexe, aquela caminhada que eu fiz no Corpo de Bombeiros, eu vim para a minha reflexão, isso é sociológico. O povo nos assim, até o seu nome é chamado, a gente nem imagina, né, que as pessoas já conhecem quem que é doutor fulano, quem que é aquele, é o José Murilo, não sei o que, na rua, a gente, o caminhão... Que isso, é o Murilão da massa já, você tá não, mas não, eu estou colocando para você, não quero nada, eu estou vendo só o seguinte, a responsabilidade, né, que nos dá, e ninguém tem nenhuma pretensão política nisso, nenhum interesse em política, tá bom? Vou deixar bem claro também, né? A vida, tanto minha como do Sérgio, o Sérgio também tem horror a isso, de entrar para política, não vai fazer, que aí já brinco, né, que ele vai ser isso, ele não vai ser nada, ninguém, nós estamos ali, nesse tempo, no nosso compromisso de servir o Atlético, e vamos servir. Vou fazer o seguinte, para a gente finalizando, porque passou até um pouquinho, mas não tem como, né? O Zé Murilo, ele falou, você lembra que eu falei lá no início. A prosa é sempre muito boa, né? Ele não chama para conversa, mas se começar, ele gosta. Então, só faltou aqui. Mas Silas, eu vou te falar que é o seguinte, ó, essa aqui é a foto da família dele. Olha que família bonita. Ó. Linda família. Todo mundo lá, quase todo mundo, né? Todo mundo nem sempre é possível encontrar todo mundo, né? Mas a grande parte da família, e você vê o sorrisão dele ao fundo lá, né? Tá feliz. Ele só ficou mais feliz, Silas, quando ele foi visto aí, ó. No meio da nossa, uma espetacular, quer dizer, foi ótimo, né? Foi um dos momentos para mim, para o Ricardo ali, ó, para o Sérgio, o Rubens com a garrafa, com a cervejinha na mão. O Rubens estava virando de boné ali, ó, virando. Ele aqui, né? Foi um momento mágico que nós tivemos. Eles mesmos fizeram o cordão para nós entrar, porque a gente não tem esse negócio de segurança, né? A gente vai entrando. E a própria turma da Galocura, um abraço para o Galocura que nos colocou lá, né? E fomos visitar e só temos que agradecer. Que se não fossem eles, nós não estávamos nessa situação que estamos hoje. Não. Agora eu vou fazer uma invejinha no Silas, de leve. Porque o Silas adora um uísque, mas ele não tomou guarapão com pão de queijo. Essa foto nunca foi vista antes em Belo Horizonte, hein? O meu da prova, que eu já tomei lá. Hashtag chupa Silas. Olha aí, Silas. Fui recebido, um Zé Dendágua como eu, fui recebido com guarapã, que ele destinou guarapã. Isso é uma maneira, né, de receber bem. E com pão de queijo, agradeço muito. Isso é eu ofereci o café, você não quis. Mas isso é porque o Betinho é muito ciumento, ele não me passa o telefone para poder combinar o uísque. Não, eu mesmo vou te convidar, então. Meu Deus, é bom. Que maldade isso. Doutor, eu fico muito feliz, muito obrigado. Hein? Duas questões só para poder encerrar, porque eu fiz uma lista, é sério. Eu vou conversar com o Murilo, pera lá. E fui ticando sem saber, isso é covardia, que vocês me pegaram aqui no... Não, mas e o Silas é assim, a gente sabe, não tem negócio aqui. Eu acho que vocês falando com simplicidade e espontaneidade, você não precisa nem de papel, você vai falando. O assunto vai surgindo, é só
Boticando aqui, Só já foi. E aí, o muito que legal. sobrou, Silas? Não, sobrou duas coisas bobas, né? A primeira é o seguinte, pay-per-view. O Silas fez uma bíblia, colocou como Pay-per-view e TV aberta deram mais receita do que eu esperado, doutor Murilo? Porque isso não saiu em lugar nenhum. Pay-per-view é uma dificuldade para a gente descobrir dados, né? Eu acho que o Leandro é muito competente, né? Eu acho que é um camarada extremamente que você competente. Telefonema para ele te dá essa posição aí. Eu Tá também bom. não sei, não. Eu não Ok. Se você tivesse me falado antes, eu poderia. Não, e o Leandro está sempre disponível. Toda vez que a gente manda WhatsApp, ele responde. É super legal. Ele, muito gente boa. E a outra questão é como é que estão as negociações das contrapartidas da prefeitura? Avançaram? Nós estamos num caminho bom? Estão no caminho bom. Tem lá um recurso para ser examinado, onde que nós estamos tentando fazer algumas modificações que atendam também a prefeitura e melhorem nos valores em termos da contrapartida. Estamos dentro do diálogo, né? Não tem nada aí estressado. Eu estive lá com o Bruno, que é que é seu amigo lá. Outra pessoa espetacular, né? Pois é, não é? Junto com o prefeito, o Castelar, o Sérgio, nós viemos para fazer um moldamento nisso. Então, essas coisas a gente tem que ir conversando mesmo, né? Eu acho que sem que haja nenhuma vantagem para nós, nem nada, mas daquilo que for possível fazer alguma adaptação, né? Eu tenho certeza que vamos ter a boa compreensão. Ok. Seguinte, queria agradecer o Silas. O Silas, ele fala, mas ele sabe que eu só chamo ele para coisa boa, só chamo ele para prosa boa. Só boa. Vem com as... Mas queria agradecer você, doutor, mas antes do agradecimento final, queria te fazer um pedido, que é um pedido assim que eu estava falando agora há pouco, que o Atlético se tornou mais humano na figura desse sexteto, muito em função das duas pessoas das cadeiras principais, o presidente e o vice. Porque o Atlético, em dado momento, esteve muito acima do seu torcedor, e o Atlético agora, ele entendeu que ele é o seu torcedor. Então, assim, as duas coisas se juntam e se fundem, como se fosse o símbolo e a estrela, que já foi dito que vai ficar uma estrela só, graças a Deus. E a grandeza de um clube se mede por outros fatores que não o tamanho do símbolo que vai aparecer na TV. Mas o que eu queria te pedir, que o Silas muito aborda, é um olhar para um problema recorrente do Atlético, que muita coisa foi melhorada esse ano, mas esse é o olhar que, e também você mesmo me disse em um dado momento, com muita sobriedade, procurado pelo Fala Galo, outras pessoas também, o Rafael também respondeu isso ao Fala Galo, quem mais respondeu que eu vou falar sobre isso? A princípio, eu estou lembrando de vocês dois, do Rafael Menin e do José Murilo Procópio, nominalmente falando. Olha, nós entendemos que há problemas na questão de venda de ingressos, mas a gente está vivendo um término de campeonato, a gente não vai conseguir resolver todos, foi respostas muito parecidas, né, com pequenas variações na forma de falar que cada um tem, que é peculiar, mas a mesma síntese. Nós estamos vivendo um final de campeonato, entendemos que essa não é a melhor forma de comercializar os ingressos ainda para o torcedor, mas vamos evoluir muito para o ano de 2023. Então, fica o agradecimento e um pedido para que isso não seja esquecido, porque há por exemplo, um entendimento que, por exemplo, não podemos esquecer isso, né, Silas? A gente sempre lembrou que ao cara que vai com a torcida organizada, que ele tem que ser considerado, porque ele vai em jogos lá no Rio Branco, no Acre, onde a gente não pode ir. Então, ele tem que ser lembrado. Há a caravana, que faz igual a caravana para o Silvio Santos, que às vezes eu conheci um rapaz no Mineirão, que ele me parou, doutor, estava do lado da minha esposa e falou assim, eu tinha até o ano passado 60 galos na veia, todos em nome dele, e ele comprava para poder encher o ônibus. Então, o setor do Atlético que cuida das torcidas organizadas precisa também de abrir um espaço para ouvir as caravanas do interior, porque às vezes eles querem fechar um ônibus. Poxa, alguém que está fechando um ônibus com 120 pessoas, um ônibus não, né? 2 ônibus com 120 pessoas, está trazendo público para o campo e trazendo um público do interior de Minas, deve ser considerado. E, além disso, um carinho também nessa questão para que isso não vá para o cambismo, para que isso não fique, para que no meio da tecnologia a gente não se perca. Era só, na verdade, um pedido
que já parcialmente já foi respondido, a gente já relatou, mas que fica essa reafirmação desse cuidado, porque a gente toma pancada todos os dias, que a gente ouve como um sistema de atendimento ao atleticano, um saque do atleticano, porque a gente ouve as pessoas para tentar colocar isso no microfone, e as pessoas acham que a gente tem um poder que a gente não tem. Mas aí eu estou passando a bola para quem tem esse poder, que é o doutor Zé Murilo. Você desculpa, eu iria falar dessa falha, porque nós só estávamos falando de coisa boa, mas tinha essa aí realmente que isso nos incomoda. O Rafa já falou nisso, eu também acho que na mesma linha, né? Nós fomos um pouco surpreendidos. É um detalhe que a gente não... Ficamos quanto tempo aí naquela tristeza, você ia para o Mineirão, nós íamos 5 pessoas diante daquilo tudo, você perde o que é isso hoje, né? Essas caravanas, as torcidas organizadas. Já combatemos aí, entramos com representação policial no Ministério Público contra esse problema da venda de ingressos no Campo Negro, isso aí está muito bem combatido, e agora nós vamos, Betinho, contribuindo com as suas contribuições e sugestões do Silas, de você, de quem mais quiser, para que a gente possa fazer a modernização disso aí, que a gente terceiriza, né? O terceirizado, na primeira vez, foi uma confusão que aprontou, ficou pior do que qualquer coisa. Agora, nós vamos ter que, realmente, isso aí, vamos organizar. Não tem dúvida nenhuma que é uma falha, nós pedimos desculpas, entendeu? Mas vamos no caminho de acertar. Isso é que a gente tem que reconhecer. Não é que não arrumamos uma mágica que ia fazer isso, não. Foi errado. Não, mas não foi com a intenção de prejudicar isso ou aquilo. Foi até de acertar. Mas não deu certo. Então, vamos remodelar isso aí e contando efetivamente muito com a contribuição de sugestões de vocês aí, que estão mais na lida aí do que até todos nós lá. Tá bom? Para não falar que a gente não passou, deixou alguma coisa de lado, né? E as obras lá do supermercado, na Vila Olímpica, remodelação do CT, como é que tá? Tudo vai sair. Tá tudo certo. Tá caminhando. Vai caminhando, vamos construir lá, fazer no CT, vai. Tá, é aquele negócio. Assinou, não. Então, na hora de assinar, você vai saber. Enquanto isso aí, é ruim que você ficar, né? Assinou, gente, tá aqui, tá pronto. Acabou. Quanto foi, voltou, vai e volta, vai analisando isso aqui, pode, não pode, esse valor é como vai pagar. Isso aí, nós estamos eu acho que até o final do ano, quer dizer, com 10 dias, nós vamos anunciar. Tá bom? Presidente, muito obrigado. Vou deixar aqui o fechamento, mas eu quero que você fale o que você quiser para a torcida do Atlético, para as famílias. A gente está fechando um ano aí que ainda tem coisa para batalhar aí do Atlético, mas um agradecimento pela humildade, pela forma serena, inclusive, que humanizou o Atlético mais uma vez, que é a questão, inclusive, de admitir falhas, porque a gente é imperfeito. Obrigado mais uma vez, Silas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu quero, em especial aqui, a torcida do Atlético, né? Cada dia mais ela nos emociona e cada momento mais aquela estrela que nós temos aqui. Aquela estrela que está aqui não é de pôr mais uma para ficar bi, não. Aquilo ali é o 12, é o torcedor que está ali, né? Na minha leitura. Então, é manter essa camisa, é manter a homenagem àquele que é a razão de ser de todos nós, que é o maior patrimônio, e esse aí é impossível que nos tire, não é? Que é a torcida. A nossa torcida, a você, Betinho, ao Silas, um Feliz Natal, que tenhamos um 2022 dentro do futebol, com esse mesmo sucesso que nós conseguimos ter outros, graças a você, Betinho, Silas, a nossa torcida, a todos que conosco compartilharam esses momentos tão bonitos. Bom? Eu mantenho a estrela lá aqui em cima, também sou favorável a isso. Essa estrela representa muito mais a massa do que qualquer outra coisa. Sim, deixa então só eu ela. acho que por que vamos tirá-la, né? Mas aí o Atlético fica e nós passamos. Esse é o momento. Às vezes o outro pensa de outra forma, né, Silas? Então, vamos respeitar. E o hino começa certo, o hino começa com nós. Fica aí, doutor, só para a gente dar um tchau a hora que a gente fechar a transmissão. Porque vai ficar bonito. Vamos fechar com a capa dele, né? E vamos fechar o Fala Galo Flix, agradecendo a vocês que ficaram com o Fala Galo, aos parceiros que vão surgindo. Os parceiros principais são os torcedores do Atlético, que acreditaram na gente, que acreditaram que no momento que a gente não falava alguma coisa porque a gente não sabia, e não saber também é uma dádiva.
porque todo mundo hoje sabe muita coisa e a gente às vezes tem que dizer que não sabe, né? E quando a gente não sabe, a gente vai falar aqui e vou procurar quem sabe, que é o Silas, que sabe de farmácia, é o doutor José Murilo, que entende de direito e recuperação judicial, e a gente vai aprendendo, porque a gente fica bom perto dos bons. No mais, muito obrigado. Galo, som, sol e sal é fundamental, só um minutinho, cara. antes de você terminar, só um minutinho. Sabe por quê? O mineiro só sabe agradar o outro chamando para comer, né? Não é nem beber, chamando para comer. Como eu já chamei o Hulk para poder experimentar a minha feijoada, eu estendo o convite ao senhor, ao presidente também, o dia que vocês quiserem. Não, é o dia que você vai ficar. Nós não. O dia que você é convidado, tem esse negócio. Não, então você está convidado para ir lá em casa, mas não fala quando. É verdade, não fala a data nunca. É verdade. O Silas faz isso. Eu vou fazer a feijoada. Tá bom. É que eu deixei o convite para o Hulk e ele falou assim: eu converso com você depois. E não conversou mais. Eu vou cobrar e aí eu marco com você. Isso aí, hoje nós vamos juntos aí. Eu já vou conversar com ele e colocar na pauta. Tá bom. Vai lá, Betinho. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Muito obrigado. Fica aí, doutor, para a gente dar um tchau. E olha só, muito obrigado, gente. Galo, som, sol e sal é fundamental. Olha quem ficou aí, ó. Olha ele aí, ó. Ah, garoto. E como é que a gente termina? Hoje foi dia de Fala Galo Flix. Tchau.